Senhor, gente, bom dia. Vamos orar para a gente dar início a essa última lição desse trimestre. Aleluia. Soberano Deus, Senhor da glória, nesta manhã nós te agradecemos, meu Deus querido, pela tua misericórdia sobre nós, por estarmos aqui reunidos como um povo, Senhor, buscando mais esse alimento, meu Deus querido, através da tua palavra, através dos ensinamentos previstos na revista. Senhor, nós te pedimos, meu Deus, em especial hoje, que o Senhor tome a família do presbítero Joel, diácono Isael. O Senhor vai lá, meu Senhor da glória, com tua milícia de anjos, meu Senhor, de encontro, meu Pai querido, a aflição, a enfermidade, a necessidade dessa família. O Senhor que é o Deus da providência, que o Senhor providencie, meu Deus, a cura, o livramento, o cuidado. Sara, meu Senhor, a ferida, a enfermidade. Lança por terra, meu Senhor, toda a seta, toda a tentativa do mal, meu Senhor, tentando contra a vida dessa criança. Toma toda a família em tuas mãos, Senhor. Pedimos também que o Senhor traga, meu Deus, em paz os que estão a caminho, que permaneçam em paz os que não têm condições de vir, que o Senhor visite, meu Senhor, através do Espírito Santo, cada homem, cada mulher, cada família que participa, meu Senhor, dessa lição conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Lição 13, dia 25 de julho de 2026, o título é A Amizade de Jesus com a Família de Betânia. Uma passagem, um título muito pregado, né? Sobre Lázaro, Marta e Maria, e que a palavra-chave, né, o tema é a amizade. Já adianto para os irmãos que a nossa revista para o próximo trimestre já está preparada, eu vou falar no final. Peço à missionária Cláudia Maria que prepare o hino para a gente cantar no final. Eu creio que tem uma amizade, né, amigo. Vamos lá, o textual que se encontra em João capítulo 11, versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E a verdade prática. Dentro da família, a amizade com Cristo evoca, chama, comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Ou seja, uma troca mútua. Com glória. Todos leram a lição? Amém. Com glória a Deus. Está aí no grupo. A leitura bíblica em classe que se encontra no livro de Lucas, capítulo 10, dos versículos do 38 ao 42, e o que nós acabamos de ler, João 11, versículos 5 e versículo 11. Os objetivos da lição de hoje é explicar a vida social de Jesus. Todo o ministério de Cristo, a vida de Cristo era o seu ministério, envolveu todo o ministério dele. Então Cristo tinha uma vida social, tinha laços de amizade, tinha laços de descontentamento também, principalmente com os escribas, os fariseus, os líderes da época, né? E inclusive o próprio povo também, que acreditava que viria um líder militar, ia exterminar o governo romano e ia estabelecer o reino celestial de Deus através do derramamento de sangue, através da espada. Então ele tinha inimigos no meio do povo também. Essa era a vida social de Cristo. Elencar os frutos da amizade com Cristo, destacar, né, elevarmos, trazermos à tona os frutos da amizade com Cristo e ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia. Já adianta que não é do nosso jeito, não é no nosso tempo. Não é na hora que a gente quer, é na hora que o Senhor providencia, mas a nossa responsabilidade, a nossa obrigação é sempre pedir. Porque um amigo tem intimidade com outro. Amigo não é colega. São tratamentos diferentes. Nós vamos comentar aí sobre colegas e amigos também no decorrer da lição. A parte 1, bloco 1 da revista, fala o seguinte: a vida social de Jesus. E o primeiro destaque, a primeira sinopse, diz que Jesus foi um ser social. Eu acredito que disso os irmãos não têm dúvida, né? Porque como eles foram conhecidos no livro de Atos, como é comentado, eles eram do caminho. De tanto que caminhavam, de tanto que peregrinavam, de tanto que percorreram o território, não somente da Judéia, mas também foram no território dos Gadarenos. Então eles eram conhecidos porque caminhavam bastante. Jesus era um varão de fama. Não era um varão de fama, como dizem Gênesis, né, os gigantes, livro de Juízes, maldosos, destacados por seu tamanho, destaque na agricultura, mas o exército de Cristo, o destaque de Cristo foi ele como o príncipe do Senhor.
o príncipe dos exércitos celestiais, mas não derramando sangue, mas sim derramando amor, derramando amizade, mostrando a esperança, a transformação através de você ter misericórdia pelos seus inimigos, mostrar como agir. Então, esse homem de fama que Cristo foi não é como no Antigo Testamento, um derramamento de sangue, mas sim um homem sublime, um ser sublime, um exemplo de autoridade, exercício da autoridade. Eu tiro como exemplo até Martin Luther King, depois eu boto no grupo aí um livro, alguns comentários, um filme sobre Martin Luther King, que é uma história muito linda também acerca de como resistir pacificamente, como resistir sem levantar armas. Já ao contrário de Martin Luther King, nós temos o Malcolm X, Malcolm X, que era através do derramamento de sangue, né? Pantera Negra e etc. É uma história americana, onde o povo lutou pelos direitos dos negros. Então é muito interessante a gente estudar o pastor Martin Luther King. O William Seymour também, o pentecostalismo, o avivamento da Rua Azusa, é muito interessante também. Nós vemos essa resistência através do amor, essa resistência pacífica, em que esses homens inspirados por Deus, o Espírito Santo, tiraram o exemplo de Cristo, de resistir pacificamente, com sabedoria e crendo na atuação do Espírito Santo. A sinopse 2 fala de uma casa hospedeira. Tem a passagem Marta e Maria, uma aos pés de Jesus, a outra atarefada. Então, temos que estar atentos quanto a como e quando nós estamos buscando a presença do Senhor. Será que nós estamos muito envolvidos nos nossos afazeres, nas nossas tarefas, e não está sobrando tempo para a gente ter comunhão com Jesus, comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo? Será que a gente está fazendo o nosso devocional, estamos lendo a palavra? Porque a amizade é relacionamento. Não tem como você ter um amigo e não ter relacionamento. Ainda que a gente não fale todo dia, toda hora, constantemente com um amigo, nós sabemos que estou 5 anos, 10 anos sem ver. Mas hoje a gente tem até ligação. De vez em quando, então dobra teu joelho, faz a ligação do céu. Liga para Jesus, fala com ele. Não perde esse vínculo de amizade, não. Está participando do DVD também, seja bem-vindo. Glória. É a ração dele de pequeno cantinho. Está participando, vem se alimentar também. E a sinopse 3 nos diz: Jesus foi recebido por essa família, que é a família de Lázaro, Marta e Maria. E a palavra de Deus não nos diz como se deu esse vínculo de amizade, como se iniciou. Mas é bem claro que na passagem onde diz que Jesus chorou, aliás, Jesus chorou 2 vezes, né? Por Marta e Maria, depois por Lázaro e depois por Jerusalém. Jerusalém, que mata seus profetas. Então, pelo fato de Jesus ter chorado essas 2 vezes, ele foi movido, que a palavra nos diz. Eu acredito que chorou muito mais. Mas que a palavra nos diz, ele chorou justamente por perdas. Jerusalém, que mata seus profetas. Mais uma vez, a morte envolvida. Assim como foi a de Lázaro. Então, apesar da Cristina de Capelania, que é missionária, trouxe para a gente também, é muito interessante a gente estar atento e refletir quanto aos momentos de dificuldade que as pessoas passam. Um amigo de verdade chora o choro do amigo, participa do luto dele, mas também se regozija na hora do banquete, na hora do churrasco, na hora do parabéns, no nascimento, numa consagração, participa em tudo, em alcançar um diploma, ou até mesmo não ter alcançado, o amigo é isso, participa de tudo, independente do que seja. Vida ou morte, vitória e derrota. Israel, irmã, com glória. Então a sinopse 1 conclui dizendo que a família em Betânia recebeu Jesus em sua casa. Nós temos recebido o Senhor em nossa casa. Mais do que isso, nós temos convidado, como Zaqueu, né? A gente tem que chamar a atenção do Senhor. Mulher é um de sangue, tem que chamar a atenção do Senhor. E nós não podemos ser como Judas. Está o tempo todo com Jesus e com um beijo entregando ele, falando: esse é aquele que eu beijar é o mestre. Até a mulher da sinagoga, né, ela chamou a atenção de Jesus, né, quando ela entrou, daquela multidão, ela ficou lá no final, ela nem poderia entrar, mas já ficou lá no final, mas lá com certeza ela estava glorificando a Deus, né, falando com Deus, que chamou a atenção, né, para a cura dela, chamar a atenção. Como a gente tem chamado a atenção do Senhor. No jejum, na oração, na leitura bíblica, na comunhão, na sinceridade. Temos chamado a atenção do Senhor para a nossa vida ou temos chamado a atenção do Senhor para a nossa morte?
Porque aqueles que negaram Jesus, os líderes religiosos que por ciúme, por inveja, né, chamaram a atenção de Jesus de uma forma diferente. Mas essa forma diferente era para a morte, era para a condenação, era para a destruição. Não era o que agradava o coração do Senhor. Estavam com o nome de Deus nas suas franjas, na obra das suas vestes, estavam com o nome de Deus na testa, né, no braço, nas mãos, mas e no coração? O Senhor não olha o que está por fora, ele olha o que está por dentro. Ontem a missionária pôs um vídeo, né, muito interessante. Eu acho que aquele vídeo é uma das comunidades ali de Senador Camará, na beira da linha do trem. Eu também achei, que é na linha do trem. Todos ali conhecem a palavra de Deus, estão inclinados, estão clamando, necessitando, mas não tem quem vá. Por isso que eu perguntei, nós vamos dar um jeito de conseguir um Uber, um carro e vamos lá. É uma área muito hostil ali, muito bem. Nós fomos uma vez, tentamos uma vez. Mas o Senhor nos dê sabedoria e nos prepare para fazer essa obra. A gente levar Jesus para as pessoas. Já conhecem. Só que as circunstâncias da vida, da carne, dos afazeres, né, as pessoas vão se distanciando do Senhor sem perceber. Hoje eu oro, amanhã eu oro, depois da manhã eu oro. Aí no quarto dia eu já fraquejo, hoje não, orei 3 dias, vou orar hoje para quê? Você não come todo dia? Não alimenta a sua carne todo dia? Então tem que conversar com Jesus todo dia. A tua língua conversa com a comida, né? Teus dentes conversam com a comida. Agora tu quer conversar com aquele que é o provedor da alimento espiritual. Tem que conversar com Cristo, não pode deixar para depois. Não é que você, como eu disse na hora passada, não é que você tem que ficar o tempo todo com a Bíblia na mão, o tempo todo de olho dobrado e não fazer nada. Não é isso. É em espírito, é na sua consciência, nas suas intenções, do jeito como você se comporta, tá ligado com o Senhor. É assim que o crente tem que andar. O que Jesus faria? Como Jesus responderia? No ato de agressão, como ele respondeu? Jesus agrediu alguém? A gente fala, não, vai meter a espada mesmo, eu mato, eu dou tiro, eu bato, eu dou soco. Jesus, o que faria? É isso que a gente tem que refletir. É assim que ele tem que agir. Pedro, guarda tua espada, Pedro. Guarda tua espada. Porque depois que o galo cantou, Pedro entendeu tudo, né? Graças a Deus, Pedro não entendeu como Judas, que foi se enforcar. Então precisamos entender, a gente não devemos nos enforcar. Enforcar nossos sonhos, matar nossos projetos e nossos desejos. A gente tem que apresentar ao Senhor e aguardar a resposta. Como o Senhor agiria? Como Ele faria? A gente também não matar os nossos sonhos. Muitas vezes a gente tem um plano, um projeto, uma vontade que está de acordo com a permissão, querer do Senhor para nossas vidas e para a vida de outros. Só que a gente, não vai dar, não precisa, não quero. Primeiro pergunte ao Senhor. Sempre pergunte ao Senhor. Ainda que a resposta não venha de imediato, ainda que a resposta demore, ou até mesmo que você não entenda a resposta. Os amigos estão aí para isso, para abrir os nossos olhos. O Senhor está falando contigo que você não está entendendo, mas Jesus já te respondeu. A Bíblia diz isso. É isso que é um amigo. Amigo não é só para ficar passando a mão na cabeça, fazendo um carinho, não. Morreu? Chega lá e ressuscita. Faz a obra em nome de Jesus. Ressuscita os planos, ressuscita os projetos. Você, quem sabe, vai até fisicamente ressuscitar o outro. Você não sabe. Chamar no funeral, vai lá. Tem condições, vai. Está enfermo, vai. Está preso, vai. Está chorando com depressão, com ansiedade, vai. Está trancafiado no quarto, vai. Você não sabe. Só pega. Você tem que se permitir ser uma ferramenta de Deus nessa terra. E é para isso que você foi chamado. Independente de você ser Lázaro para ser ressuscitado, ou se você é João, que te importa que ele fique comigo até que eu venha. Não interessa, apenas se você é Pedro, que vai ser repreendido, vai despertar depois, não interessa, só não seja Judas. Só não seja como os escribas fariseus. Né? Inclusive Pilatos, né? Lá na mão desse justo. Chega a esposa de Pilatos e fala. A esposa teve um sonho, né? Pode falar. A esposa dele teve um sonho, não coloca a mão sobre esse homem não, porque ele é inocente. Eu tive um sonho assim, ele lavou as mãos dele. Não, só irmãos, não sabe o que fazer, pergunte sempre ao Senhor. Eu ensino lá em casa o seguinte: um momento imediato, você precisa tomar uma atitude agora, responder agora. O que eu vou fazer? Haja com misericórdia. Haja com misericórdia. Mas haja com misericórdia. É assim. O crente sempre vai levar prejuízo nessa terra. Aos olhos dessa terra, o crente vai estar sempre perdendo. Não tem que dar capa, não tem que dar punta, não tem que andar, em vez de andar uma milha, andar 3, anda as 3, mas anda pregando, evangelizando, dando bom testemunho. Então entendam isso. Ser crente é igual mãe, né? Padecer nessa terra que ainda não é o paraíso, mas um dia vai se tornar o paraíso, porque eu creio nas Escrituras. Amém? Então Jesus foi recebido dessa família, a família de Betânia.
O bloco 2, o título fala de frutos da amizade com Jesus. Será que alguém tem algum testemunho aí sobre fruto dessa amizade com Cristo? Ou ninguém aqui tem amizade com Cristo? Jesus é meu amigo, sou amigo dele. Uma vez eu sonhei que eu estava de plantão cegonha carioca, aqui em Santa Cruz. E eu tinha acabado de almoçar. E aquele cochilinho de 10 minutos, acabou de comer, cochilou. Acho que não foram nem 10 minutos. Eu sonhei que estava numa sala de aula sentado. Jesus estava lá na frente ministrando libertação sobre uma pessoa. Aí eu sentado com muita força conseguia levantar. E o Senhor estendia as mãos assim para mim e me dava força. Eu falava, Senhor, me ensina a te amar. Me ensina a te amar. Eu nem tinha orado, não tinha feito nada. Senhor, me ensina a te amar. Ele depois estendeu as mãos assim para mim. Eu acordei aos prantos. Porque foi algo tão impactante, foi algo, sabe, tão sobrenatural que o mundo espiritual é muito real. Nós precisamos ter Cristo como amigo. Senhor, eu quero ser seu amigo, me ajuda, me recebe. Ele vai te falar as condições. As condições estão na Bíblia. Quando você é amigo de Jesus, né, se arrepender, obedecer, perdoar, renunciar, e aí orar, ler a Bíblia, jejuar. Tem que jejuar, gente. Não tem... Eu aconselho os irmãos a não apartarem a doutrina do jejum da sua vida com Cristo, da sua vida devocional. É espiritual. Aqui que eu ficar sem comer vai resolver alguma coisa? Pratica aí, deixa Jesus te responder. Mesmo que você não seja amigo dele, ele vai te responder, tenho certeza disso. Até você se tornar amigo dele. Por isso que o crente não deve ser amigo de qualquer um. Não deve ser amigo de qualquer um. Mas para a surpresa dos irmãos, o crente tem que estar em todo lugar. Tem que estar no meio do tráfico, para pregar, para ser luz, para ensinar, para mostrar a diferença, para ser ferramenta de Deus para operar os sinais, e não para participar das trevas. Todo mundo tem um conhecido ímpio, independente de parente, amigo, trabalho, escola. Semana passada tivemos esses incidentes aqui em Paciência e a circulação da linha parou. Ficamos na garagem. A maioria é ímpio. Por que ímpio? Porque se diz crente, mas não tem atitude de crente. Conhece versículo bíblico, mas não pratica, não vive versículo bíblico. Então é ímpio, isso que é ímpio. Impiedoso. Ao invés de agir com piedade, age com impiedade. Não olho, não aponto, né? Só fica a minha cabeça baixa, mexendo no meu celular, vendo mensagens bíblicas, vídeo, lendo a Bíblia. Aí, houve um palavrão daqui, houve um xingamento dali, houve falando mal, arquitetando mal contra o outro dali. Uma empresa maravilhosa, abençoada que a gente trabalha, que não existe igual. Os camaradas reclamando. Nada está tão ruim que não possa piorar. Eu pensando, né? Mas também não está tão bom que não possa melhorar. Depende da atitude. Então, dependendo da sua atitude, como você tem tido Jesus? Como amigo ou como inimigo? Com amizade ou com inimizade? Nós temos uma nuvem de testemunho, tanto física, que são os seres humanos, como os espíritos, né? As testemunhas espirituais também. Então, estejam atentos quanto à sua postura, à sua atitude, né? Com os frutos da amizade com Jesus. Se é que tem amizade. Pode falar, hein, gente? A presença real do Filho de Deus. A presença real do Filho de Deus se manifesta na nossa vida através, não somente dos testemunhos, mas através da nossa própria vida, da nossa própria postura. Muitos acham que Deus é um Deus de prosperidade. Sim, Ele é dono do ouro e da prata, é dono de tudo, é um Deus de prosperidade. Mais do que isso, Ele é o Deus da salvação. Olha rico e Lázaro. É uma parábola. Mas quem disse que não é verdade? É uma parábola que conta uma verdade espiritual. A palavra de Deus, ainda mais no livro de Apocalipse, é repleto de figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Algumas passagens são literais, outras passagens são espirituais, são figuras de linguagem. Por exemplo, a gente passa por experiências, principalmente de libertação, e a pessoa, quando manifesta, ela se curva, grita, tem uma forma de se expressar, tem uma forma, um tom de voz, um timbre de voz. Então, assim, é um mundo espiritual. Tem uma postura. Os seres humanos têm a sua postura, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os seres destituídos da glória de Deus são horríveis. Então, quando nós lemos aí no livro do profeta Isaías, Jeremias, os querubins, os serafins, um ser com a carruagem de Deus, um outro com 6 asas,
com a glória, com o resplendor de Deus é lindo. Agora, destituídos da glória de Deus, misericórdia, horríveis. É ou não é, Marquinhos? Obreira Marquinhos, são horríveis. Então, nós temos que ter sempre a presença de Deus ao nosso redor, porque o inimigo está rodeando, está ao redor, esperando uma brecha, um mole, um palavrão, um estresse, né, uma gritaria, um descontrole emocional, né, uma falta de vigilância, para poder ele entrar e agir, ter com que nos acusar, nos apontar como tentou fazer com Jó. Então temos que estar sempre atentos, sempre com a presença do Senhor ao nosso redor, o nosso falar, o nosso andar, o nosso vestir, o nosso comer tem que ser santo. Um dos motivos que mais criticam a crentaiada, né, crente gosta de comer. É verdade. Come com ordem e decência. Faz jejum, quando acaba o jejum, vai na padaria comer. Não, que isso, pelo amor de Deus. O crente é criticado em duas coisas, come muito e a gritaria. Fala que o crente é barulhento. Deus não é surdo, realmente, Deus não é surdo. Mudaram os moradores da terra. É interessante, eu até vi um comentário ontem, que ninguém reclama do baile funk, da palavra de prostituição, apologia a sexo, droga, armas, ninguém fala. E é aberto, ao ar livre. Agora, vai o crente dentro da igreja botar o som alto. Incomoda, né? É luz no meio das trevas, vai incomodar. Eles vão botar a mão na frente porque não querem. Igual lá onde eu estou morando. Teve um dia que eu levantei, as crianças estavam nas portas. Extravasou. Eu posso lá com o Senhor. Aí botei a pregação, né? Comecei a ouvir a pregação, comecei a ouvir o louvor. Daqui a pouco eu já estava adorando, botando a mão na tela assim, eu quero sentir essa presença. Aí, já tem um mês que eu estou na casa. Aí a vizinha de baixo foi reclamar desde o começo do mês que eu entrei lá do barulho até o final. Eu falei, gente, foi no dia da mudança que teve essa barulhada toda. Mas eu senti que incomodou, porque tinha oração, ela de um outro, né, religião diferente aí. Ela não se adaptou, né? Porém falou que vai se mudar de lá. Eu falei assim, eu estava aqui, né, como Luiz, fazendo a tua obra, né? Mas eu não posso deixar de orar o meu Senhor, né? Porque é o lugar que eu estou pensando. A amizade de Jesus com uns é inimizade com outros. A amizade com Cristo, para uns é amizade, para outros é inimizade. Então, é um bom ou um mau testemunho? Um bom testemunho. Mas ela bota no som alto, muito volume, não falei nada, mas quando eu botei a pregação, que falou do pecado, prostituição, aí... Fala a verdade. Foi. É a verdade. Foi. É uma verdade que o coração duro não permitiu chegar à libertação. É verdade. O coração duro. Ganhou é antipatia. Ao invés de ganhar a simpatia. O que está acontecendo? Se ela bate lá na porta, né? Enquanto começou a baixar um pouquinho aí, está incomodando lá embaixo. Pior que eu não botei nem muito alto, foi na televisão, porque da televisão eu não gosto nem de botar muito alto. Tudo é motivo, né? Tudo é motivo. Então, mesmo que o crente haja com vigilância e com sabedoria, o mal vai se levantar. Infelizmente. Infelizmente, porque na carne gera incômodo, infortúnio. Mas em espírito, glória a Deus, estão fazendo a obra. A palavra está sendo lançada. O pessoal lá na linha do trem, estavam querendo alguém para orar por eles. Sedentos. E conhecem a palavra, o louvor conhece, porque estavam cantando todos eles dois chorando. Eu fiquei emocionado quando vi aquele vídeo. É forte. Muito forte. Muito forte. Mas eu ali, está muito forte. Muito forte. Muito forte. Então, tenhamos sempre a presença real do Filho de Deus. Porque não estou falando de veste, mas também de veste. Não estou falando do falar, mas também do falar. Não estou falando da postura, mas também da postura, do comportamento. A presença de Deus tem que ser evidenciada em tudo que nós fazemos. No deitar, levantar, ver, não interessa, em tudo. O desenvolvimento espiritual da presença de Cristo. Isso é claro, né? Nós comentamos muito que nós não temos visto, como víamos na década de 90, 80, 70, batismo com o Espírito Santo como existia, né? Aquele bom comportamento, porque os anos têm se avançado e têm se perdido o bom comportamento, a boa conduta, a boa postura, o falar, né? A simplicidade no vestir, no falar tem infelizmente se ausentado dos locais onde se invoca a presença de Jesus Cristo, a presença de Deus e do Espírito Santo. Então esse desenvolvimento espiritual, ele é de dentro para fora.
Mas esse de dentro para fora, lançar fora as amarguras, os pecados, as tristezas, os desânimos, confessá-los, abandoná-los, reconciliar e pedir perdão a quem se tem que fazer isso, porque o Espírito Santo ele nos desperta o que, como e quando a gente tem que fazer, porque essa mudança de dentro para fora, se realmente ela está acontecendo por dentro, ela tem que se evidenciar por fora, gente. Tem que se evidenciar em tudo. Pode dizer, no falar, no andar, no vestir, no calçado, no dormir, no deitar, no levantar, no comer, em tudo. Antes eu era ímpio, eu era bom na sala de aula. Agora que eu sou crente, eu vou ser o pior? Tem alguma coisa errada, ó. Vigilância, despertar. Então, quando eu era ímpio, eu era o pior na sala de aula. Eu posso não ser o melhor agora com Cristo, mas eu tenho que dar um bom testemunho, tenho que dar um bom exemplo. Ainda que eu não consiga acertar tudo, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar para que eu possa honrar o Senhor em tudo que eu fizer. É isso que nós temos que fazer, nos esforçarmos para honrarmos o Senhor em tudo que a gente fizer. Não interessa, em casa, na rua, na escola, na igreja, no meio dos ímpios. O crente em si faz festa junina, promove uma festa junina, mas ele pode participar? Lamento te dizer que pode. Ou, como eu disse, quando você estiver na roda dos amigos, como eu falei dos meus colegas de trabalho, eu estou ali, mas eu não estou compactuando com o que eles estão falando. Eu estou ali para ser luz. Mas você está ali no meio deles também porque você está trabalhando, Eu né? estou trabalhando. Agora, uma festa junina não é opcional, você querer ir ou não. Eu, como inspetor de aluno, não vai ter aula, vai ter festa junina. Eu vou ter que estar lá? Entendeu? Eu vou ter que estar lá. No trabalho do pastor, tem uma festa junina. Ele vai ter que estar lá? Vai. Não podem me obrigar a botar a roupa característica, mas eu tenho que estar lá. Festa de família, tem a festa junina. Não é obrigado a ir. Não é obrigado a ir. Tem anos que você não vê ninguém. Meu parente de longe, você vai lá dar um bom testemunho? Vai. Você não vai beber o quentão, você não vai beber a cerveja, você não vai beber o vinho, você não vai falar o palavrão, mas você vai estar lá, comunhão, família, servir de bom testemunho. Vai que Deus dá uma oportunidade de falar a palavra, viu? Deu um entendimento. Se Paulo fala para a gente pregar em tempo e fora de tempo, eu só vou pregar em templo. Só vou pregar dentro do templo, só vou pregar aqui onde me convém. Então eu nunca vou pregar lá do pessoal que a gente falou na linha do trem, lá no tráfico, no crack. Nunca vou entrar no prostíbulo, nunca vou entrar no hospital. Bom dia, meu jovem. Nunca vou entrar lá no meio dos cachaceiros, nunca vou no manicômio. Vou pregar lá tudo doido. A nossa realidade, a nossa natureza é espiritual, é renascida, é transformada. Então tem que ser diferente. Eu já fui em manicômios aqui em Sepetiba, eu vou te falar, muito crente, pastor, presbítero, diácono, tudo perturbado. Te chamar para ir num culto de outra religião. Eu vou. Então, se vai no culto de outra religião, não vai na festa junina. Pra vizinha, se você quiser fazer um negócio, pode me chamar que eu vou. Eu vou. Primeiro porque na minha casa eu tenho as minhas raízes. Tenho as raízes da minha família. Né? Ainda que o Senhor mude a nossa essência, hoje nós somos enxertados na videira. Nós somos parte da herança de Deus, enxertados, como é dito na palavra de Deus. Mas nós temos uma origem. Nossa família, de qual o seu seio familiar? Se hoje eu tenho ouvido, o Senhor me permitiu nascer no seio familiar. Eu não posso envergonhar. Eu não vou torná-los malditos. Pelo contrário, através de mim eles podem se tornar benditos. Como eu muitas vezes fui abençoado também, eu tenho que abençoar. Então nós temos que agir com sabedoria. Eu não vou fumar, eu não vou beber, eu não vou cheirar, eu não vou me prostituir. Mas eu vou em comunhão participar, mostrar que eu posso ser luz no meio das trevas, que eu posso ajudar um ente querido, que eu posso ajudar um amigo, um irmão. Quantos nós temos como amigos e não são nossos amigos? Quantos nós temos como bons vizinhos e não nos tem como bons vizinhos? Tem que ser luz no meio das trevas. É isso que evidencia a amizade com Cristo. Não ando sozinho. Não anda sozinho, está com medo de quê? Eu ainda não estou preparado, porque eu tenho vontade de fumar, tenho vontade de beber, tenho vontade de prostituir, tenho vontade de mentir, ok. Se fortaleça no Senhor. Mas não dê mau testemunho. Não dê mau testemunho. Pregue em tempo e fora de tempo. Na sua casa, na igreja, na rua, não interessa. Ainda que seja um testemunho silencioso, a tua postura. Não sei, não tenho nada para falar. Postura. Eu estou fazendo um curso de transista.
E lá elas sabem que eu sou diferente. Eu não cheguei lá falando que eu sou evangélica não, porque eles falaram assim, ó, tem que vir de calça jeans, ou preta ou azul, mas eu vou de saia jeans, mas eu vou de saia, mas lá eu converso, entendeu, e tudo. Aí elas estavam se organizando para poder preparar as roupas para a formatura, que vai ser em julho. Aí elas estavam falando assim, poxa, a gente podia botar aquele brincão de madeira, assim, aí a gente faz aquela trança bem elaborada, cada um tem que ir num penteado, né, de trança, né, como é você de trancinha. Aí a gente bota aquela calça, né, toda colorida, aí uma delas falou assim, não tem que ver, porque a irmãzinha ali é diferente. Aí. Tem que conversar para poder ver se ela vai querer também, porque dá para todo mundo saber que ela é diferente. Eu só fico na minha. Eu converso e tudo, aí quando elas começam a falar coisas abicianas, eu já fico na minha, pego meu telefone, começo a mexer ali, entendeu? Aí na última aula que teve agora sexta-feira, tava todos nós reunidos ali, né, pra poder fazer uma trança. Aí teve umas meninas que falaram assim, a gente é da equipe de louvor do grupo de dança. Aí imediatamente elas ligaram e falaram assim, é mesmo? Nossa, mas não parece. Elas, por quê? Aí ela, não parece. Então é o testemunho, porque elas estão observando. O iníquo, a pessoa, vou procurar ser breve, a pessoa é crente, está na igreja, fala palavrão, mente, fica aqui tentando briga, contenda, falando mal dos outros, ele é um iníquo, porque a palavra de Deus diz que isso é pecado e continua fazendo. É como o porco, a porca lá foi lavada, mas automaticamente a essência do porco está na lama. A essência do cachorro é vomitar e comer de novo, é defecar e comer as fezes. Se não houver a transformação da essência em Cristo, se não houver um novo nascimento, a amizade de Nicodemos com Cristo, José de Arimateia, e quando vamos sepultar o corpo de Cristo. Então, o que evidencia a amizade com Cristo, a sua amizade com Cristo, no meio que você vive? Muito cuidado. Uma casa hospedeira, Jesus foi recebido por essa família, né, a presença real do Filho de Deus, o desenvolvimento espiritual, para se desenvolver tem que buscar, e o serviço concreto. Como a gente sabe que verdadeiramente nós estamos trabalhando com Cristo, com o amigo? As obras, isso são obras. Assim como o desenvolvimento é para que você preste esse serviço, que tem que ser natural, não é por força e nem por violência. Tem que ser um serviço natural. Você tem que fazer por amor, porque você gosta, porque você é chamado para isso. O crente é chamado para isso. Não tem ideia, não tem como você, eu não quero trabalhar, eu só vou para a igreja assistir o culto, assistir a EBD, não. Você, com seu testemunho silencioso, como foi dito agora para a missionária, você está trabalhando para Cristo. Virou crente, como eu digo, está na batalha, irmão. Até Jesus voltar, tem para onde correr, não. Independente de apontamento, ainda tem a verdade espiritual, que está acima da verdade da carne, é muito mais profunda. Virou crente, batalha. Virou crente, serviço. Isso aí não se aparta da vida do cristão. Amém? Glória. A família que cultiva a amizade com Jesus pode colher muitos frutos. Que frutos a gente tem colhido dessa amizade? Frutos bons, frutos ruins. Em parte é bom, em parte ruim. Porque a gente, olhando pela verdade espiritual, são bons frutos. Mas, olhando pelo lado carnal, como a gente é injuriado, como é caluniado. Muitos falam, eu sou perseguido, mas é a sua postura, a sua conduta. Para de contar historinha. Tem que ser crente maduro, tem que ser igual o Paulo. Tem um vídeo que a gente olha muito lá em casa, né, filha? Hoje visitando as igrejas. Eu vejo também. Misericórdia, olha. Se Paulo desce, rapaz, não vou nem falar de Jesus, Pedro, João Batista. Taça de víbora. Tem noção? São excessos. Eu até vou confessar para os irmãos aqui que eu até já peço perdão ao Senhor. E ali em Campo Grande tem uma igreja, vou dizer um local específico não, que tinha um cartaz colado, Festa da Colheita. Eu falei, rapaz, não é possível. No muro da denominação, Festa da Colheita. Eu falei, é isso mesmo. Aí certo dia eu tive a oportunidade de passar bem devagar para olhar detalhadamente. A Festa da Colheita não era na igreja. Utilizaram o muro da igreja para colocar aquilo ali. A Festa da Colheita é festa junina, festa do milho, não tem que essas histórias não. É tudo em festa junina. Aí eu falei, Senhor, no meu coração imediatamente, Senhor, me perdoa. Porque eu li de longe, mas quando eu tive a oportunidade de passar lentamente para ler,
As letras miúdas, letras miúdas. Gente, analisa a Bíblia, tem muita letra miúda, hein? Eu fiquei, me conduí, me arrependi imediatamente do meu coração, porque eu julguei mal. Julguei mal. Eu não entendi perfeitamente, eu não estava próximo, não cheguei perto para ler. E quantas vezes a gente não erra assim? Por isso que Deus não vê como o homem vê. O Senhor vê os mínimos detalhes, as letrinhas pequenininhas dentro de nós, as nossas letras miúdas, Ele sabe o porquê. Como nós dissemos na aula sobre amor, sentimento, ciúme. Falamos sobre ciúme. Quantos não matam por ciúme? É amor. Não, eu quero só para mim, Mas se você agrada a Deus, não. Se você ama, deixa aí. Se for Deus, vai voltar. Então, nós temos que ter cuidado com as letras miúdas, né? Os frutos dessa amizade com Cristo são frutos de arrependimento, frutos de boas obras, frutos de mudança de comportamento, frutos de comunhão, mas também frutos de afastamento de algumas coisas. Você tem que, igual vai dizer, tem que estar lá para ser luz, mas não tem que participar. Amém? Lições que aprendemos na amizade com Jesus, onde é uma história de amor. Essa amizade de Jesus com Marta, Maria e Lázaro é uma amizade de amor. Com todos, né? Com todos que verdadeiramente se aproximaram. Certa feita, Cristo, em Cafarnaum, se não me engano, ele falou, eu sou, leu a palavra, teve a oportunidade de ler na sinagoga, falou, esse sou eu, quem os profetas falam. E quiseram apedrejar Jesus. Vamos matar ele, vamos lançar ele desse penhasco agora mata. Esse cara está doido, nós não conhecemos ele. Mentiroso, está vindo para blasfêmia. Pedrada, a mulher apedrejada. Nós não conhecemos esse homem, rapaz. Não é Tiago, João, Maria, não são seus irmãos. Nós não conhecemos, não vimos que esse é filho de José, rapaz. E quem vem falar que esse aí é o Messias? Carpinteiro, rapaz, que isso? Tentaram matar Jesus, porque a visão deles era carnal. E olha que o ministério de Cristo já tinha começado, já tinha sinais, Caná da Galileia, já tinha acontecido muita coisa. Jesus já tinha os seus apóstolos, seus seguidores, já era tido como um mestre. E mesmo assim não entenderam. Mas como Jesus mesmo disse, que deu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Então há uma hora para Cristo verdadeiramente se apresentar para nós, nos dar o sentimento de que Ele é nosso amigo. Nós queremos ser amigo dele, mas vamos ser amigos de Jesus de qualquer forma? Não. Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam. Volto a dizer, uns para condenação, outros para salvação. Aí quando chegar lá no céu, Senhor, teu nome preguei, ensinei, salvei, libertei. Eu era teu amigo. Apartar de mim falando, você nunca foi meu amigo, eu nunca te conheci. Por quê? Porque por trás dos bastidores, né? Lá nos ensaios, onde acha que o pastor não está vendo, os irmãos da igreja não estão vendo, Deus está vendo. As letras miúdas, né? Os entrelinhas, ninguém está vendo. Ninguém está vendo longe de todo mundo no trabalho, no quarto escuro, ninguém está vendo. Na porta da barraca, no meio das drogas, ninguém está vendo um cigarrinho, só um cigarrinho. Não tem nada a ver. O famoso não tem nada a ver. Olha lá, naquele grande dia que a gente vai ver quem era amigo e quem não era amigo. Quem era hipócrita, quem era Judas. Quem era Pedro que se arrependeu, quem foi Judas que também se arrependeu, mas que infelizmente se matou. Então Deus dá esperança, Ele é o Deus da esperança, Ele é o Deus da oportunidade. Ou teve remorso? Remorso. Porque Exatamente. se ele tivesse se arrependido, ele não tinha se matado. Exato. Remorso. Confessa teu pecado e abandone enquanto é tempo. Tem O arrependimento gente que faz transforma. uma prática, alguma coisa errada, mas tem remorso assim, do que fez, mas com o verdadeiro arrependimento, chega, pede perdão, né? Vida que segue. Vida que segue. Perseverando, lutando na batalha da carne contra o espírito até Jesus voltar. E pedindo que fosse o Senhor. Ele dá força. Como eu disse, o dia que o Senhor lhe dá força. O Senhor me ensina a te amar. Incrível. Eu não sei, mas eu continuei lendo, eu li a Bíblia, eu continuei lendo. Mas me marcou. Quantas experiências nós não temos com Cristo que nos marcam? Então, uma história de amor, ser amigo de Cristo, ter amizade com Cristo, que nos leva a um compreender o outro. Amor ao próximo, colocar-se no lugar do outro, amar o próximo como a ti mesmo.
Quantas vezes a gente não quer compreender o outro, não quer ser paciente, fruto do Espírito, não quer ser paciente. É difícil. Eu aprendi com o pastor Érico, lá da comunidade Ramá, e ele coloca essas pessoas, Deus coloca essas pessoas difíceis no meio da gente, para poder a gente exercitar o fruto do Espírito, senão fica muito fácil. Se for todo mundo certinho, bonzinho na igreja, maior comunhão, maior amor, infelizmente, é necessário. O joio e o trigo. É bíblico. E, rapaz, mas não é mesmo. Sempre teremos pessoas difíceis ao nosso redor. É o Senhor quem coloca, incita isso, o espinho na carne de Paulo. Um dos exemplos que pode ser esse espinho na carne de Paulo é isso. Pessoas esbofeteando ele o tempo todo. Você não era judeu, não era você que perseguia? Seu traidor, seu traíra, nós vamos te matar. Você é digno de morte. Você agora é um blasfemador também. Você é um herege, nós vamos te matar. Tua eleição, nós vamos te achar. Eu acredito que Paulo ouviu isso a vida toda. Essa assombração perseguindo ele. Senhor, meu Deus, eu sou judeu, Senhor. Eu te sigo, eu te reconheço como Messias. Olha o que... Aguenta, até eu voltar, aguenta. E por incrível, né, maravilhoso é ver que quem acabou com a vida de Paulo não foram os judeus, os romanos. É você que fica incitando problema em Roma, é você que fica levantando aí contendas, motins, tacando fogo, é você? Não foram os judeus que tomaram a mão de Paulo e mataram, foram o próprio governo romano. Deus livrou ele da mão de um, mas botou na mão de outro. Que assim seja, né? A cabeça do crente também vai rolar. Já rola, literalmente, a cabeça do crente rola. Uns por bom testemunho, outros por mau testemunho. Mas a cabeça do crente rola. E vai ser assim até a consumação dos séculos. Por isso mantenha a postura. Torre forte. Torre forte é o nome do Senhor. Se o nome do Senhor é torre forte e Ele está dentro de nós temos que ser uma torre forte também. Ainda fica um choro, um lamento, com tristeza, para um pouquinho para respirar, se lamenta como Elias, mas tem que seguir em frente, não pode parar. O Senhor vai mandar o anjo para alimentar, o Senhor vai mandar o anjo para pelejar onde você não está vendo, mas não pode desistir, não pode parar, tem que seguir em frente. Essa é a ordem do Senhor, esse é o exemplo que Jesus nos deu. Carrega a tua cruz, vai ser crucificado, mas é em nome do Senhor, um bom testemunho. Né? E precisamos ponderar quanto aos cuidados da vida. Eu acho impossível um ser humano, uma pessoa dizer que não tem um amigo. Seja um amigo para a vida ou um amigo para a morte. Porque não tem como, na realidade espiritual, bíblica, protestante, cristã, nossa, você dizer que está em cima do muro. Não existe na nossa realidade evangélica protestante em cima do muro. Ou está com Deus ou é do maligno. Ou vida ou morte, não tem meio termo. Não existe em cima do muro, não existe na linha. Na linha está derrotado. Ou está com Cristo, se estiver em cima do muro, tenhamos consciência disso. Amém? E para concluir, a amizade de Jesus com a família de Betânia é uma história de amor e cuidado. Isso é claro. Alguma dúvida, alguma pergunta? Estou dizendo. Alguma mulher de referência, então, para você despertar alguém que bebeu água, não está bebendo água no banheiro. Eu anotei algumas referências aqui. Então, um pouquinho aí, sabe? Um pouquinho de referência. Também da folha, até do outro lado. As referências que nós vamos ler é para os irmãos refletirem, tá? Umas falam de amizade, outras falam de inimizade, mas é para que os irmãos venham refletir. Eu vou falar para os irmãos que tem muita referência aqui, que eu não vou botar isso tudo no grupo não. Talvez eu bote, mas é muita coisa. Mas eu vou ler, vou falar para os irmãos, pedir para que os irmãos leiam, cada um lê um. Gênesis 18, 17. Gênesis, capítulo 18, versículo 17. É só o 17? Só. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço. É isso mesmo? Acho que não, acho que faltou alguma coisa aí, hein? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação,
e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, pois que guardem o caminho do Senhor para obrar com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Resumindo, amém. Vou resumir. Então disse o Senhor a Abraão, é uma pergunta, esconderei de Abraão o que estou para fazer? É uma pergunta. Por que Deus não escondeu nada de Abraão? Não escondeu o que iria fazer? Era tornar ele uma grande nação. Ele era amigo de Deus. A referência é para os irmãos refletirem. Aqui está bem claro. Aí nós tivemos até uma lição aí das revistas passadas que falava Abraão é amigo de Deus. Amém? Gênesis 19, versículo 7. Está pertinho aí. Ele disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Ló falando com os moradores de Sodoma. Esses moradores de Sodoma eram amigos de Ló? Não. Então, quem que ele fala amigo, rogo-vos? Uma expressão. É uma expressão, modo de falar, né? A gente vai evangelizar meu amigo, Jesus te ama, ele me deu a vida por nós. É uma forma de como chegar para poder falar, né? Falar com ternura, né? Uma forma agradável. Mas não quer dizer que seja amigo. Eu passei, olha como é incrível, como é que Deus faz. Essa semana, uma estudante, o dia todo ficou me chamando de amigo, fala meu amigo. Eu falei, minha filha, presta atenção. Eu não sou seu amigo. Ela, que isso? O que é um amigo para você? Ah, tá sempre junto. Não, eu sou seu amigo? Eu sou o inspetor da escola que você estuda. Muito grosso, mas eu sou sincero. Eu não vou deixar você tentar me persuadir, me enganar. Eu também não vou te enganar, estou sendo certo. É assim que tem que ser, eu sou crente. Tem que ser assim. Nesse estudo aí de capelania está falando justamente sobre isso aí. Você está trabalhando no seu local de estabelecimento, mas você procura não se envolver muito com esse negócio assim de amizade. Trazer para si, viver aquilo. Isso, para isso, tudo isso. Então, cuidado, as pessoas falam amigo, às vezes estão falando um tom de deboche, malícia. Estamos atento a isso. Imediatamente o Espírito Santo me instruiu. Vai fazer uma besteira lá na frente e vai dizer o meu amigo. Todo mundo aí, gente. Quem não tem Bíblia, pega a Bíblia aí, hein? Quem está com o neném no colo, quem está com o braço cruzado. Ele disse-lhe Jacó, meus irmãos, de onde sois? E disseram, somos de Arã. Jacó pergunta de onde são os pastores. Eles são amigos? Eram amigos de Jacó? Não. Cuidado com a expressão, com a força do ar, como se coloca. Da mesma forma, nós dissemos na aula anterior também, a pessoa está aborrecida, está esquecendo. Jesus! Qual a intenção do falar? Qual a intenção do falar? Muito cuidado com a intenção. Muitas vezes a gente se expressa de uma forma errada, de uma forma equivocada. Será que o amigo se expressaria assim? Gênesis 37, 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Na minha diz amigavelmente, não podiam falar com ele amigavelmente. Por que os irmãos de José não conseguiam falar com ele amigavelmente? Porque tinha ciúme, ciúme entre os irmãos. Ciúme, inveja, né? São sinônimos aí para essa passagem. Isso é bom ou ruim? Ruim. Péssimo. É assim que o... A Letícia é obediente, por isso que sempre quando... Eita! A mãe sempre elogia ela, mas eu sei que é a obediência dela, entendeu? Então você é desobediente, irmã? Eu Pega aí. Não. Cada um tem uma porção, uma proporção de determinada característica. É porque Então, tem gente que tem, vamos supor, tem
Pedro na vida, né? Tipo assim, tem Temperamento, né? um temperamento forte, outras pessoas têm temperamento muito fraco. E o ser humano, ele é constituído também de um sentimento de afinidade. A gente tem mais afinidade com um e menos afinidade com o outro. Não quer dizer que você não ama. Jesus veio, não teve afinidade com três mais próximos, mas ele deixou de amar os outros, deixou de exercer a misericórdia, deixou de ensinar, e deixou. E todos passaram pelas mesmas experiências. Quando Lázaro ressuscitou, Jesus chamou só Pedro, Tiago e João para ressuscitar a filha de Jairo. Mas quando ressuscitou Lázaro, não estava todo mundo? Ele nunca me ensinou tudo a todos. Jesus não foi exclusivista. Era uma questão de afinidade. Homem, problema nenhum. É questão da gente saber lidar com os sentimentos. Com o ciúme, o que você está pensando. Por isso que é importante. A gente está querendo conter, não. O pastor está dando exclusividade para um, está dando preferência para outro. O outro ele deixa largado, não. O pastor sempre conversa. Porque o maligno pode estar passeando pela seara, que é a sua mente, pelo campo da sua mente, e semeando o joio e meio do trigo. Você tem que sentar e conversar. Bíblia. Amém? Tem muita coisa para ler. Olha. 38, versículos 12 e 20. Gênesis 38, o versículo 12 e o versículo 20. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher, de Judá. E depois se consolou Judá, e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tima. E ele, Ira, seu amigo, o Adonita. Gente, agora? 22. E voltou a Judá e disse: não achei, e também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Lá no 12 lemos o amigo. Aqui no 22 a gente vê que esse amigo de Judá é quem foi levar o cabritinho para quem? Para Nora. A Nora se fez de prostituta e ficou com o anel e o cajado, correto? O anel e o cajado. Quero para você traz o cabritinho. O amigo de Judá, o amigo, foi lá levar o cabritinho e não achou. Não achou a mulher. O amigo. Presteza. Ajudar. Agora vamos... Rapaz, é muita coisa. Vou resumir aqui para a gente pular para o Novo Testamento. Nós temos em Êxodo 32, 27, né? Quando percorria o acampamento e a execução do juízo, seja com família, com parente ou com amigo. Deus mandou, passa a espada, amigo, parente, quem me desobedeceram. Não me interessa quem é. Se pecou, desobedeceu, é para passar a espada em todo mundo. Olha que ordem forte. Claro que nessa passagem, no período, ainda no Êxodo, o Senhor estava querendo gerar temor, obediência irrestrita, independente do que fosse. Se Deus mandou matar, era para matar. Se Deus mandou dar vida, era para dar vida. Se Deus mandou reproduzir, era para reproduzir. Tanto que há em Levítico uma ordem de que o homem não poderia lançar o sêmen fora da mulher. Ser morto. Isso aconteceu, não é na Bíblia, não. Por quê? Porque era uma ordem que Deus queria que o povo se multiplicasse grandemente. Precisava de mão de obra. Eles eram nômades, rurais. E precisavam de mão de obra também, soldado para a batalha. Precisavam de levitas, de sacerdotes para poder, todo dia, continuamente, até Deus voltar, ter mão de obra para fazer os sacrifícios, os utensílios do templo, carregar e etc. Então, há ordens específicas para tudo. Aí eu pergunto para vocês, hoje a gente tem que matar? Deus acordou, falou que eu tenho que matar todo mundo. Os que estão fumando, bebendo, cheirando, prostituindo, traficando, adulterando, tem que matar todo mundo. É real essa ordem hoje? Não. Não é. Deus mandou abandonar minha família e ir para outra. Não é. Deus falou que eu não tenho que pisar em hospital, não posso pisar em cemitério. O separado, o nazireu. Mas beber bebida forte pode, né? Cabra, canalha, mentiroso, se eu te repreenda. Beber pode. Fumar escondido, eu não consigo largar o cigarro. Não, e sai do culto, vai lá, dá uma tragada, volta para dentro da igreja, na maior cara de pau, com cheiro de cigarro. Eu não consigo. Está me tentando a vida de Deus? Claro que o Senhor sabe a verdadeira intenção do coração. Enquanto eu passava por processo de libertação,
Realmente, quando a pessoa fala assim, eu não tenho força, hoje eu acredito, quando a pessoa fala que não tem força, não consegue, porque realmente não tem mesmo. Então, quando uma pessoa chegar pra gente e falar, eu não tenho força, eu não consigo parar, ora, jejua por essa pessoa e acompanhe, dia após dia, todo dia. Se a pessoa um dia chegar para você e falar assim, não quero mais, larga de mim, isso aqui, a espenca, não quero mais. Mas se a pessoa não falar para parar, você não para de acompanhar essa pessoa. É chata, é cansativa, é dispendiosa, às vezes você acha que está incomodando a pessoa. Estava na ambulância, tem um senhor aqui que há 4 anos ele me manda mensagem todo dia, 4 anos, é ímpio. Todo dia, eu não respondo ele, mas todo dia ele não responde. Rapaz, como é que eu não acredito que esse homem evangelizar? Todo dia o cara me manda mensagem, não é crente e não cessa. Aí um dia ele me falou, Luiz, seu Luiz, ele é da Defesa Civil de Petrópolis. Seu Luiz, por que o senhor não para de mandar mensagem? Ele me contou. Porque certa feita eu mandei mensagem para um conhecido, ele não respondeu no primeiro, não respondeu no segundo, não respondeu no terceiro, eu resolvi ligar. Ele tinha passado mal e correu de casa. Olha como é importante. O exemplo que o não crente me deu. Ele tinha sofrido um acidente de moto, estava internado. Fizemos a transferência dele de algum lugar para o Miguel Couto. Como eu comecei para aquele homem, evangelizei, ele falou um pouco da história da vida dele até hoje, 4 anos. Eu não dou bom dia, boa tarde, boa noite, nem nada. Ele está sempre mandando. Que exemplo de perseverança. Não me interessa o que você acha. Eu estou mandando para você. Não me interessa se você está vendo. Eu nem lembro de você. Mas eu estou te mandando. Porque numa mensagem dessa, algo pode acontecer. E aconteceu. Ele me colocou para fazer me indicou nos cursos da Defesa Civil do Bombeiro, maravilhoso. Vou até botar para vocês depois. Então, o exemplo de perseverança, de não abandonar. Se a pessoa te tem como amigo ou não, não interessa. Faz a sua parte. Amém? Porque se a gente for só pregar para amigo, para conhecido, para quem a gente tem afinidade, para quem é íntimo, que virtude há nisso? O Senhor nos fala, Jesus nos fala, que virtude há? Se você só abençoar quem você ama, tem que abençoar quem não pode te dar nada, quem não pode te retribuir. Que loucura é essa? É uma loucura, uma verdade espiritual para a vida eterna, para a salvação. Amém? Então temos aí Deuteronômio, tem Juízes, tem em Ruth, né, exemplos aí de amizade, Davi e Jonatas, Ruth e Noemi. Né? Eu lembro aqui de Jeremias e o etíope. Porque Jeremias falava na cara, pregava lá no meio do povo, a cidade vai cair. Quem morrer dentro da cidade, ou morrer fora da cidade, meu irmão, ou os animais, as feras vão comer, os corvos, os abutres vão comer carne podre, seus filhos e suas filhas vão ser escravizados, vocês vão levar com argola no nariz para outra nação como escravos, mas vocês vão. E o povo descendo ali, batendo, prendendo, numa dessas prenderam Jeremias e um etíope. Um etíope, não era judeu. Foi lá e intercedeu para que pediu. O homem não fez nada, tem misericórdia dele, está vendo que o povo já está sofrendo demais. Ele é tido como profeta. Solta ele lá, não faz isso não. Ele já está tão sacrificado, tão machucado pelo jugo que a gente está da Babilônia sobre nós. Liberta o homem lá. Então, um estrangeiro, um etíope, intercedeu pela vida de Jeremias. Olha aí o testemunho. O testemunho que o não crente dá a teu respeito. O camarada não faz nada, não faz mal para ninguém. Ó. Ele falou uma verdade. Ele não é teu amigo, ele é teu inspetor. Ele é teu colega de trabalho, mas ele não é teu amigo, ele não sabe como está na tua casa. Ela veio te visitar, fez uma oração por você, mas ela não sabe do teu íntimo, do teu secreto. Pelo amor de Deus, para que isso? Para que ficar falando mal da mulher? Então assim é o nosso testemunho. O ímpio dá bom testemunho porque nos vê, o honesto, porque nós temos que entender que o homem tem um caráter, uma postura. Como eu disse aqui do seu Luiz, ele não é crente, mas manda mensagens de crente. Há um bom testemunho. E quantos que não são crentes que podem falar a nosso favor? Porque tem um bom caráter, é íntegro, honesto, sincero. E também conta o seu testemunho, né? Porque se fosse uma pessoa que desse mau testemunho, ele iria mandar qualquer coisa, não. Com certeza. O Fábio é crente, ao invés de mim, ele fala a palavra, ele faz isso, então eu vou mandar qualquer coisa para ele. Isso aí. Vou mandar coisa evangélica, não, testemunho. O nosso testemunho que evidencia a amizade ou a inimizade com Cristo, onde as pessoas ao redor têm. Tem aí, Davi também teve amizade com o rei
de Tiro, Irão, com o rei Irão. E depois que Davi morreu, Irão foi quem ajudou, mandou providências, né, mandou madeira, mandou artífices para ajudarem na construção do templo de Jerusalém, primeiro templo. Então olha aí a amizade de Davi com o ímpio. Olha como esse rei de Tiro, Irão, rei de Tiro, lembrou dessa obediência, dessa sinceridade, né, dessa transparência de Davi e enviou providências para a construção do templo. É um ímpio. Primeira Reis 5 fala dessa, Irão de Tiro. Segunda Crônicas 20, Josafá ora a Deus pedindo livramento, né? E na oração, Josafá fala assim: Abraão, nós somos descendentes de Abraão, teu amigo. Em Segunda Crônicas 20, a oração de Josafá pedindo livramento. Se não me engano, eram os assírios que cercaram a cidade, não tinha como. O Senhor, com a sua forte mão, livrou o povo. O anjo acabou com Neemias, quando partiu a reconstruir Jerusalém, levou amigos. Neemias não levou todo mundo, levou qualquer um. Como a gente consegue para evangelizar, vai sair para matar. Ele orou, jejuou, falou que o Senhor fez uma oração pessoal, não foi de qualquer maneira. Preparou, de qualquer maneira não. E não levou qualquer um. Então, os líderes em geral, por questão não somente de atividade, mas por questão de testemunho, que é muito importante. Tem que estar preparado para a obra. A gente não pode levar para qualquer um para o campo de batalha. A gente não pode chamar qualquer um. Josué também. Josué. Nem botei nenhuma de Josué. Josafá pediu livramento a Deus contra os moabitas. As referências que eu botei, né, são baseadas na palavra amigo, amizade, inimigo ou inimizade. Provavelmente eu não achei essa referência em Josué. Mas assim, eu achei em Juízes, né? Amigos contando a relação com Gideão. Ursai, amigo de Davi, quando Absalão botou Davi para correr, né? Traiu o pai. Ursai, que era amigo de Davi, era um infiltrado lá dentro do palácio. Tinha um sacerdote também, um levita, que eu não lembro qual era o nome agora, que também ficava mandando as informações para Davi. Olha os amigos de Davi, os fiéis ali. E Esther também tem, né? Assuero, quando consulta seus conselheiros e amigos, quando ele estava dando a festa e chamou a rainha, qual é o nome da rainha? Vasti. Chamou para ela dançar, ela não quis. Aí ele consultou, chamou os amigos, os conselheiros deles eram amigos. Assim como Salomão também, acho que eu coloquei Salomão aqui, consultou os amigos, o que a gente faz com ela? E agora, o que a gente faz com a rainha? Tamanha vergonha que ela me fez passar. Mas eles lá iriam beber, né? E iriam vergonhar ela também, né? Iam aprontar. Iam aprontar. Aí Salomão também, quando os benjamitas, se não me engano, perguntaram a Salomão: olha só, teu pai botou sobre nós um grande jugo, e você o que vai fazer? Pode nos aliviar esse fardo? Aí Salomão vai e consulta os conselheiros antigos, que eram de Davi, seu pai, e os conselheiros falam: baixa o jugo, alivia, pega leve, fortaleça, una o corpo. Aí Salomão, não satisfeito, vai lá e consulta a galera da época dele, da faixa da idade, os amigos, os companheiros, os parceiros. E aí, o que a gente faz? O que vocês me aconselham? Não, se teu pai botou um jugo nós vamos multiplicar por 3, 5, 7, 10 vezes o jugo sobre vocês. O que aconteceu com esse povo? Se revoltou contra Salomão. Ou seja, com quem você tem buscado conselhos? Que tipo de amigos você tem? Para a vida ou para a morte? Então a palavra de Deus, que é esse nosso manual de vida, essa bússola, que nos guia para a salvação e ao céu, está recheada de palavras, de versículos, de passagens, de personagens que nos instruem a tomar a atitude correta, a melhor atitude, seja no antigo, seja no novo. E ainda tem Jó, os amigos de Jó, a mulher de Jó, mas Santa Deus morre, tem muita coisa. Em Salmos, eu achei 12 referências sobre amigos. Em Provérbios, que é onde eu mais achei, são 14 versículos. Onde mais se tem versículos sobre amizade, conselhos, o livro para conselhos, que é no livro de Provérbios, achei 14. Eclesiastes 4:10, Cantares, até no livro de Cantares achei. Esse de Cantares aqui eu conheço, só como pediu o costume. E ainda tem o Novo Testamento, são 10 e 10, tem um horário, mas para não ficar enfadonho,
Cantares 3, não sei qual é o versículo. Cantares de Salomão, capítulo 3. Eu acho que o coração não encontrei. Literalmente fala sobre o amor, claro, né? Mas um versículo específico aqui, que fala sobre amigo, amizade, casamento, aventurou do casamento, mas eu vou tomar muito tempo se eu analisar para ver qual é. Em Isaías 1:23, quando nos diz que os líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Isaías 1:23. Amigos de ladrões. Deus descendo o cajado através do profeta Isaías, falando que o povo estava padecendo por conta da sua própria desobediência, por ter abandonado os caminhos dos preceitos do Senhor. E diz 2 vezes, não é só não. Isaías 1:23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as feitas e anda atrás das recompensas. Não faz justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Amigos de ladrões. Amam o suborno e andam atrás de presentes. Não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Mas Amós 8:11 também falou sobre isso, né? Amós 8:11, que quando fala que vai crescer de sede, for mandar a palavra de Deus, aí voltando atrás, aí fala, né, que lá eles também é muito injusto com o órfão, com a viúva também, né, e o Senhor não estava se agradando também. 11. Está chegando os dias, declara o Senhor soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Forte! Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Isso é literal e espiritual. Literal também, porque, por exemplo, ninguém sabe onde está a Arca da Aliança. E por muito tempo também a palavra de Deus ficou escondida, ocultada. No livro de Reis nós vemos isso várias vezes. Foi-se achado o livro do Senhor. Aí é quando o povo se converte. Junta-se a congregação, junta-se o povo, e o escriba, o sacerdote, o levita vai lá e lê para o povo. Ou se arrepender. Inúmeras vezes, umas 3 vezes nós lemos isso no livro de Reis. Maravilhoso. Com o povo de Judá. O povo de Israel não. O povo de Israel deu mole. Abandonou mesmo, meteu o pé, deu as costas. Em Jeremias, nós achamos 7 vezes. Lamentações, achei uma. No livro de Daniel, né, seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Em Obadias 1:7, aqueles que comem com você lhe armam ciladas, ou seja, que comem contigo, seus amigos, vai chamar qualquer um para sua mesa. Deus castigará Edom, é a passagem que Deus fala que vai castigar o povo de Edom. Os descendentes de Esaú são aparentados com o povo de Deus, descendentes de Esaú. Em Miqueias 6:1-7, Amós 3:3, Zacarias 13:6, Zacarias 13:6. Se alguém lhe perguntar que feridas são estas no teu corpo, ele responderá: eu fui ferido na casa de meus amigos. Como nós lemos uma das referências aqui em Êxodo 32:27, onde eu iria ferir os meus amigos, os meus familiares que tivessem abandonado os caminhos do Senhor, tivessem desobedecido. Por exemplo, conquistaram Jericó, invadiram Jericó, as muralhas caíram, destruíram, deixou para não levar nada. Não teve um abençoado que pegou uma capa da Babilônia linda, escondeu os negocinhos, uma especinha de ouro de prata? E esse eu ia ter que ir lá e acabar com ele. Era para obedecer literalmente, ferrenhamente. O povo estava perecendo, né? Ninguém deu uma guerra, né? Imagina, Eles teve que parar para ver onde que estava o erro.
Não está no pecado. Foram na batalha contra Ai, né? Perderam. Pô, um pequenininho, porque nós perdemos, tem alguém pecado. Vamos consultar o Senhor. Tomaram o Jericó que era difícil, quando chegou lá e era perderam nada. O povo do fogo estranho. É. Então, no princípio dessa caminhada, Deus queria obediência literal, incondicional. É isso e pronto. Ou seja, era algo externo que os outros tinham que ver, tinha que ter testemunha. Tinha que ter testemunha. Se não tem testemunha, tem pecado. Como uma mulher que teria ganhado o pé. Não tem testemunha. Mas e hoje? Hoje Eles são rodeados de testemunha. Dá um vacilo. Jesus, trazendo a graça para nós, ele estreitou mais o caminho, deixou mais claro. Porque agora ninguém precisa ver você pecando, não. Uma vez eu estava no YouTube, que eu gosto muito de assistir pregação, eu estava vendo uma mensagem, né, de uma missionária, e ela estava se expressando muito bem ali na palavra, então eu fiquei ouvindo, aí sendo que eu escuto o testemunho, a pregação, e eu gosto de ler os comentários. Aí tem um comentário assim: ela não é liberta não, ela passou aqui na minha cidade, ela destruiu, foi um casamento, aquilo ela fez puta bosta. Rapaz, foi. que foi, hein? De ler os comentários. Fachada. Porque, né, o povo fala. Por que adianta falar bonito? Fala bonito, mas não vive. É. Como eu digo, eu conheço um monte de professor de história bom pra caramba. E, inclusive, ele disse que na faculdade não há essa especificação em fazer um levantamento sobre todas as histórias dos povos, todas as culturas. No nosso caso, não tem muito conhecimento, né, na universidade acerca da história de Israel. Mas é comentado, porque é berço da humanidade também. Berço da humanidade. No Novo Testamento, nós vemos a amizade entre Jesus e João Batista, que eram primos. Né? Jesus e os discípulos, claro, mais que os discípulos, os apóstolos. Jesus e Lázaro, que é o tema da aula. Lázaro, Marta e Maria, claro. A amizade entre Paulo e Barnabé. Quando Paulo se converteu e passou 6 ou 7 anos e voltou para Jerusalém para estar no meio dos apóstolos, ninguém queria receber Paulo, não. E Saulo de Tarso, vamos receber esse homem não. O cara estava perseguindo a gente, rapaz, vocês são doidos. O cara estava matando, levando preso, açoitando, vocês são loucos. Aí um se levantou e falou: não, nós vamos receber. Quem foi esse? Barnabé, filho da consolação. Esse falou: vem Paulo, vamos lá. E por conta do bom testemunho de Barnabé, é abelha, mata ela não. Por conta de Barnabé, com muito receio, eles receberam Paulo. Eu acho que eu coloquei essa referência. Poxa vida, acho que eu não botei. Que pena. Então nós temos aí Paulo e Barnabé, Paulo e Timóteo, Paulo e Tito. Quando Paulo pede para que Filemão receba Onésimo, a carta de Filemão, o escravo que fugiu. Não quero saber do seu nome, fugiu lá para Paulo. Paulo aconselhou, escreveu uma carta, vai lá que ele vai te receber. No meu nome, em nome de Jesus, pelo nosso Cristo. Paulo e Silas, aí. Meu Deus do céu, hein? Então a palavra de Deus, esse manual está recheado. Em 1 Timóteo nos diz: não amigo do vinho. 1 Timóteo 3,8, né, uma das características do... Vocês estão vivendo na abelha, a abelha está comendo de você. A gente perde pra caramba matar uma abelha, tá, gente? Você tem noção. Eu já pensei, não. Eu também. Depois eu fiquei triste pra caramba. Não, eu fiquei triste porque ela me mordeu. Ah, é? Ela pegou, cara? Foi, meu pé ficou inchado. Aí, oi! Foi embora? Saiu. Viu? Até a Isabela quer assistir. Doce. Ô, glória, abelha, gente, é mel. Acho que ela fica até bom lá. Primeiro. Então, Mateus 11:19, questionaram a Cristo, né? Dizendo que Cristo era amigo de publicanos e pecadores. Mateus 11:19. Mas como nós comentamos aqui, ser luz em meio às trevas. Ele veio para anunciar as boas novas, né? Samaritanos. Cuidado, não. Fazer o que com os samaritanos, esse povo mestiço, se misturar? Nós somos puros, a gente não passa isso. A gente não entra em Samaria, não. Esses idólatras aí, ó. Graças a Jeroboão.
Não, vamos entrar. Entrar lá é ruim, passar em Samaria nada. Mais de 500 anos que a gente não pisa lá, vamos se misturar. Vamos lá. Foi lá. Diferente. Mateus 20, versículo 13. Amigo, não estou sendo injusto. Esse é o valor que foi tratado na parábola dos trabalhadores da vinha. Um chegou 5 horas da manhã, o outro chegou 3 horas da tarde e recebeu o primeiro que chegou 3 horas da tarde e trabalhou menos. Aí chegou 5 horas da manhã. Poxa, o senhor me deu uma moeda, deu uma moeda para ele, deu uma moeda para mim. O cara trabalhou 3 horinhas, 4 horinhas. Amigo, esse não foi o valor que eu tratei contigo, independente da hora? Não te devo nada, esse foi o trato, eu te paguei um trato. Não foi? Aí Jesus falou. Na parábola diz, né? Eu não fui justo com você, o trato foi esse, amigo. Você é um firme, meu amigo. O trato foi esse, não tem como sua moeda, esse é o seu valor. Não te importa se ele chegou. É uma parábola profética acerca dos trabalhadores da obra de Deus. Não importa se você nasceu no Evangelho e trabalhou a vida toda. Se o camarada, como ladrão na cruz, eu te aceito, hoje mesmo estará comigo no paraíso. O cara não fez nada, foi para o céu e recebeu a salvação, recebeu a mesma salvação que eu? Sim, é a mesma salvação. Agora, galardão, história. Galardão de história. Mas a salvação é a salvação. Aí, me interessa. Por uma fala. Sim, porque a fala veio do coração, foi uma fala sincera, foi salvo. Matou, traficou, prostituiu, roubou, abandonou, pintou e mordou. Matou gente político, matou gente pra caramba na caneta, roubou dinheiro, documento, deixou de fazer obra superfaturada. No leito de morte, aceitou Jesus para o céu. Ele aqui. Ele aqui. Ele aqui. É Deus. Mateus 26,50. Amigo, a que viestes? Eu gosto muito dessa passagem porque fala Judas, como foi beijar Jesus no Getsemane, né? Mostrando quem era o mestre. Lucas 7,6. Amigos do centurião que intercederam por ele a Jesus. Lucas 11. Mesmo que não atendam por ser tarde, o seu amigo atenderá pela importunação. A parábola do amigo importuno, batendo lá na porta. O visitante lá não tem nada para comer, nada para beber. E de tanto ele bater na porta, o camarada foi atender, não porque era um amigo, mas porque estava incomodando. Jesus falou, batei a abrir-se vos abre. Pede, não pede. Eu quero ser batizado do Espírito Santo. Eu quero tirar a terra da escola. Eu quero a porta de emprego. Eu quero que meus filhos se convertam. Eu quero que meu marido, minha mulher, meus pais, meus avós, periquito, papagaio. Ora... Tem cachorro que não é convertido não, convenhamos. Tem gato, os gatos daqui são convertidos. Tem gato que não é convertido não, periquito, papagaio, mas Deus é bom. A gente tinha um cachorro que assistiu tudo aqui da janela. Não vi a foto do pastor olhando o cachorro não. Teve um cachorro que veio aqui pedir oração pro pastor, que a patinha dele estava machucada. Criatura de Deus. Criatura de Deus. Eu lembro que minha avó, ela conversava com as plantas. Minha avó Maria. Que lembrança, glória. Minha avó conversava com as plantas e as plantas eram lindas. No quintal eram 2 terrenos e passava uma vala. No quintal, minha avó cimentou, né, meus tios lá, eles eram cimentados. Não era coberta, mas era cimentado. E eu lembro, é incrível, na beira, plantas lindíssimas. Vou até perguntar, minha mãe e minha irmã, você tem fotos daquelas plantas? Inúmeras plantas. Minha avó era... E ela conversava, chegava de manhã, regava, conversava, dava o fruto. E eu lembro agora que o interessante, minha avó tinha uma pitanga, quando ela parou de conversar com essa árvore, a árvore ficou doente. As pitangas começaram a vir bichadas, ela começou a mostrar. Interessante. Olha aí, eu estava vendo algo que eu achei muito interessante. Eu gosto de assistir negócio, toda assim de necrópsia. Aí os pessoal que fazem MMR, que é do corpo das pessoas e tudo, aí eles falam que quando chegou alguns cadáveres, né, lá, com aquela expressão assim na hora da morte, assim, sabe, de sofrimento, eles falam que quando eles vão preparando eles para fazer o sepultamento, eles vão conversando com o cadáver. Eita. E aí eles falam que quando vê a fisionomia já está diferente. Quê? Meu Deus. Na necrópsia, eu estava vendo eles relatos, vídeos deles falando. E quando as pessoas assim, tipo assim, aquela morte cruel foi. Aí falou lá de um caso de um homem que ele foi raptado e o bandido estava pedindo resgate da família.
mesmo a família pagando, eles mataram esse rapaz, né? E quando chegou lá, a expressão estava assim, sabe, estranho, com aquela expressão assim, de pavor, de desespero. E eles falam, conforme eles vão mexendo no corpo, dá licença, agora eu vou mexer no teu corpo, eu vou te preparar fisicamente. E foi ele falando desse lado, que de repente, quando eles olham, a fisionomia está diferente. Pesquisa sobre isso. É forte, hein? Agora, uma conhecida minha, aconteceu algo muito estranho. O pai dela estava brigado com o irmão, com o filho, né? O pai e filho brigados. Aí ele faleceu, ele estava no caixão com o rosto de um jeito. Quando o filho chegou no velório, disse que o semblante dele ficou, o rosto dele franziu a testa, ficou com a cara aborrecida. Ninguém entendeu nada. E ele foi enterrado assim. Meu Deus. Seu avô, né, quando faleceu, com semblante. Avô ficou sempre todo rindo no caixão. Servo de Deus, né? A dracma perdida em Lucas 15, quando a mulher acha a dracma perdida, chama as amigas para orar. Amigo, não chamou qualquer um. João 3,29, amigo presta serviço ao noivo. João 11, que é a passagem de Lázaro, né? Em João, para terminar, eu não vou falar em Atos, Timóteo, Tiago, Tito, Hebreus, que é muita coisa. Para terminar, João 15, versículos 13, 14 e 15. Vamos ler juntos? João 15, do 13 ao 15. Vamos terminar. Tem muita coisa, depois eu ponho as referências aqui. João 15, a partir do 13. Amém? Diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não me chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, que amem-se uns aos outros. Amigo, Ele nos escolheu. Mas como é que a gente se faz escolhido pelo Senhor? Quando a gente se coloca debaixo da autoridade dEle, quando a gente decide obedecer, quando a gente decide seguir os passos dEle, decide fazer como Ele fez. Nós precisamos confessar os nossos pecados, nos arrepender, né? Vivermos em amor, literalmente, verdadeiramente. Não com hipocrisia, não com falsidade. Um exemplo de falsidade é que isso para mim é muito difícil. Ter que dar uma palavra dura para a pessoa, mas alivia. Isso não é papel de amigo. Papel de amigo fala a verdade, ainda que doa. Aquela pessoa com quem você foi junto, falou a verdade, vai gerar inimizade. Mas ora para que o Espírito Santo abra a consciência da pessoa, abra o coração para que ela entenda que o que você falou foi como advertência. Por isso que prenderam Jeremias. Por isso que, segundo a tradição judaica, cerraram Isaías. Por isso que crucificaram Jesus. Por isso que decapitaram Paulo. Por isso que apedrejaram Estevão. Então que nós sejamos amigos de Deus como Abraão, sejamos amigos do Senhor Jesus Cristo como Lázaro. Amém? Amém. E nessa manhã o Espírito Santo venha, em nome de Jesus, ressuscitar os sonhos, os planos, né, fortalecer e alimentar para que, assim como João, evangelista, que escreveu o Apocalipse, que te importa que ele fique até que eu volte. Que a gente fique no Senhor até ele voltar. Que estejamos sempre alicerçados no Senhor até ele voltar para nos buscar. Amém? Então as considerações finais são estas. Glorificado seja o nome do Senhor por essa primeira EBD, essa primeira oportunidade esse ano. O Senhor nos dá, a gente está estudando a palavra de Deus no domingo de manhã. As próximas lições são referentes ao segundo trimestre de 2018, que fala sobre os valores cristãos. Eu já consegui achar algum conteúdo na internet. Vou
estar disponibilizando, conforme a gente avança nas aulas, valores cristãos, enfrentando as questões morais do nosso tempo. Sobre postura, ética, né? O alimento sólido para a gente ir moldando o nosso comportamento na base da palavra de Deus. Essa revista que nós estamos terminando falou sobre família, temas importantes, né? Ciúme, luto, amizade, inimizades. Acredito que foi de grande proveito. E a gente usa essa estratégia aí da gente gravar, transmitir no Facebook para poder os que não puderem estar presentes por conta de trabalho acompanharem depois. Eu exclusivamente, quando chego em casa, eu vou preparando a próxima aula, eu fico vendo, fico ouvindo. É bênção na vida da gente. Abelha aí de novo. Glória. Vamos orar em nome de Jesus? Deixa eu só fazer a chamada aqui. Larissa aí? Essa relação, essa lista de chamada, ela fica arquivada aí como documento da igreja. E mais do que saber para quem veio e quem não veio, gente, é para que a gente também lembre de alguns irmãos que estão amembrados aqui na igreja, né? Porque muitas vezes a gente sabe o que está se passando na vida do irmão, na vida da irmã. É importante a gente saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas comigo, de 20 matriculados. É pouco, né? O Senhor desperte, faça a obra necessária para a gente crescer na graça e no conhecimento, crescer na comunhão, dê sabedoria aos irmãos, livramento. Tem 7,5. Exatamente. Gente, uma estatística muito interessante que eu quero fazer aqui, já para a próxima revista, é que não tivemos nenhum visitante. Porque visitante, gente. A EBD não é só para crente, não, é para não crente também. Tá? A não ser que os irmãos queiram levar em consideração quem assiste aí pela internet. A gente vai ter que colocar muita gente aqui. Mas tragam visitantes, semeiem a palavra. Né? A gente procura o máximo possível fazer a escola bíblica dinâmica, não enfadonha. E com o diferencial aqui, o preferencial, o primordial é a presença do Senhor que tem. Mas é necessário que os irmãos comentem, tragam testemunhos, leiam a revista durante a semana. Vou repetir, leiam a revista durante a semana, porque aqui nós não vamos ficar lendo a revista. Né? Nós vamos tocar nos pontos principais, nos tópicos, mas nós não vamos literalmente ler. Tá? Tragam dúvidas, gente, tem que ter dúvidas, tem que crescer. Então, vou deixar com a missionária a chamada e convocar os irmãos a comparecerem, a colaborarem com a EBD. Hã? Ô Glória! Amém? Alguém quer fazer alguma coisa, falar alguma coisa? Ia ter prova. Não ia ter prova? Então, a maior prova está aqui, gente. A maior prova está aqui. Quem está aprovado e quem está reprovado? Está aí na chamada do missionário aí. Né? Literalmente, quem está aprovado e quem está reprovado está na chamada. Eu chego em casa 2h30, 3 horas da manhã. 2h30, não vou exagerar, 2h30 no máximo eu chego em casa. Mas essa noite eu cheguei 2 horas. Estou aqui. Não é fácil. Mas se a gente não se esforçar, como foi pregado, como é pregado pelo pastor, como foi dito ontem, é tomar com a força. Mas não é com a força do teu braço, com a força de vontade. Força de vontade. Enquanto o crente ficar fazendo corpo mole, enquanto ficar de frouxura, enquanto ficar levantando barreiras, ele fala, Senhor, derruba as barreiras, derruba as muralhas. É você que está levantando, está tentando levantar a muralha. É a mesma coisa que você construir seu servente, o pedreiro da tua casa e você mesmo derrubar. Pelo amor de Deus, gente, amém? Então, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Algum pedido de oração? Além do Joel, Érica? Tem alguma notícia já? Não. Ainda não. Pedir o Senhor que desperte os irmãos para vir. Glória. Os irmãos para vir. A Selma só vive com louco, ela falou. A campanha é boa, glória. Vem para a EBD que Jeová opera e faz favor. É fé. Amém? Vou pedir a obreira Marquete para orar em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por esse trimestre.
Ela vai chamar o lá. Ô, Glória. Deixa eu usar, irmã. E aí, Débora? Tudo aí, irmã? Tá, Senhor? Vai com glória, hein? Não fala nada. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém, igreja? Amém! Amém, igreja? Ô, glória! Está louvando 200, né? Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor. Ele nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar.